Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Hoje, iniciando o mês de março, mês de luta, de reflexão, mês de luta das mulheres trabalhadoras e das mulheres liderança sindical, do movimento sindical. O tema principal hoje é as mulheres no mundo do trabalho e as mulheres na liderança dos movimentos sociais, movimentos sindicais. E hoje, a presença feminina aqui do mundo do trabalho e desafio, nós estamos recebendo duas lideranças aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Estamos recebendo a Neide Maria Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Bancários, dos Empregados, né? Isso. Uhum. Seja bem-vinda à bancada. Bom, é um prazer estar aqui com você, Walter, né? Participando do seu programa, né, que é um sucesso para nós, sindicalistas, principalmente, né, que participamos ativamente, recebemos informações. Estar hoje aqui para falar sobre, né, nossa vida sindical de mulheres batalhadoras, trabalhadoras, no mês de março, é muito importante a gente poder ter essa oportunidade única que você está nos dando para a gente poder falar um pouquinho dessa nossa vida maluca, né? Seja bem-vinda, com certeza sua experiência vai nos ajudar bastante, passar para as lideranças que nos acompanham, muita experiência da Neide Maria Rodrigues aqui no mundo sindical. E nossa colega Creumir Bartolelli. Bortoli, isso é um nome muito importante, um nome estrangeiro, né? É estrangeiro esse nome? É, de origem italiana, família do meu pai. Tá vendo? Tá vendo como nós temos aqui pessoas importantes hoje aqui na mesa? Neide, que é presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, secretária da mulher, né? Da CUT Mato Grosso do Sul. É presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria, né? No Isso. Mato Grosso do Sul. Creumir, a Creu, seja bem-vinda a esse encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Obrigada, Walter. Obrigada pelo convite. Já tive a oportunidade pela segunda vez, estou participando do seu podcast aqui. Eu acho muito importante a gente estar sempre vindo e falar de quanto nós mulheres aí do movimento sindical precisamos nos fortalecer e fazer a luta, né? Creu, recentemente eu recebi aqui na mesa, no encontro semanal, o deputado federal Wander Lober. E dentro do nosso bate-papo, apareceu uma foto daquele encontro que a Universidade Federal Mato Grosso do Sul, através de uma pesquisa científica, nos convidou, né, um webinário, isso há 4 anos atrás. 4 anos atrás. E apareceu a foto lá da Creu e do Walter, do deputado, e nós já novinho já. Na Rota Bioceânica. E nós voltando ao assunto hoje. Então nós já estamos, né, nessa pauta muito importante. Mas todos e todas que nos acompanham, que vai nos assistir, eles querem saber sobre essa liderança. Eu quero saber, Neide, como que foi sua trajetória até você chegar à presidência do Sindicato dos Bancários aqui? O nosso sindicato, ele realmente é um sindicato importante do ponto de vista, porque na verdade, nós trabalhamos no ramo financeiro. Quando eu fui convidada para entrar no sindicato, eu resisti um pouco. Era muito, eu tinha 10 anos na instituição financeira, me viram como uma liderança, porque eu atuava no estado todo, e eu resolvi aceitar o desafio, e era uma eleição muito disputada, com um grupo, na época, né, de grande liderança hoje no nosso estado, que era o grupo do Zeca, do Wander, né, que são pessoas importantes para nós hoje no cenário político, e eu fui sem saber nada, sem saber como é que era, né, você estar participando de uma disputa sindical. Então eu falei, bom, já que eu entrei, eu tenho que entrar com tudo mesmo, a gente entrar para ganhar. E eu, no meu intervalo de almoço, eu corria para dentro das agências para fazer a política. E nós conseguimos ganhar naquela disputa, e eu fui como conselho fiscal, e depois me destaquei muito, que a gente criou, logo no começo eu criei o Departamento da Mulher Bancária, que criamos um jornal, que é o JMB, que era na época, o Jornal da Mulher Bancária,
e que teve uma repercussão muito boa, porque a gente falava todos os temas das mulheres naquele período, não era tão violento como a gente vê nos dias de hoje, mas a gente já tinha umas demandas muito importantes. Então, ali eu me destaquei, e aí depois eu fui para a secretária-geral, ocupando os espaços que até então era muito difícil para as mulheres. Até chegar no momento que eu fui convidada para ocupar a presidência, mas por algumas vezes eu resisti. Eu achava que ainda tinha que ter um preparo melhor, porque o sindicato ele responde por 27 municípios. Então, é um sindicato onde você tinha que ter um preparo muito grande. E, enfim, fui disputando algumas eleições, a gente conseguiu ganhar, e até eu chegar no momento que eu falei, bom, de tanto insistir, eu falei, bom, agora eu estou preparada, eu creio que eu vou conseguir representar bem, e fui para a presidência do sindicato numa disputa, também ganhei, e hoje eu estou no segundo mandato na presidência do sindicato, mas não foi fácil, sabe? Isso tudo foi uma construção, porque a gente encontra muitos desafios na tentativa de você se te desqualificar, no sentido de você ter que provar 2 vezes mais ou 3 vezes mais que você é competente. E depois, agora, hoje eu ocupo um espaço que eu considero como um grande espaço de influência para as mulheres. Eu estou no Comando Nacional dos Bancários, eu faço parte eu estou na vice-presidência da federação nossa, a Federação Centro-Norte, que é uma das maiores do país, e estou na presidência do sindicato, no segundo mandato. Então, assim, passei por várias situações no qual, assim, às vezes eu tinha vontade de desistir. Por quê? Porque as ameaças, né, a forma de opressão dos homens era muito forte, e a gente foi vencendo isso junto com as mulheres. Então, acho que hoje é uma data bem importante, um período em que eu vejo várias mulheres ocupando espaço. Naquela época não tinha nenhuma mulher gerente, era só homens. E hoje nós temos a maioria, praticamente, de mulheres ocupando espaços já dentro das unidades com cargo de chefia. Isso é importante. E na pergunta seguinte, nós vamos ver sobre os seus desafios, que são muitos. Creumi, a Creu, qual foi a sua trajetória no movimento sindical? Você ocupa uma presidência de uma federação de trabalhadores nas indústrias aqui do Mato Grosso do Sul. Salvo engano, a maioria composta por homens, né? E uma mulher ocupar esse cargo, com certeza, além do desafio, a sua trajetória deve ser uma trajetória bonita. Então, eu sou formada sou analista de recursos humanos, né? Meu contato com o movimento sindical foi aí, né? Que a gente sabe que hoje, dentro da iniciativa privada, o contato que as empresas têm é com recursos humanos. Então, eu entrei através de um convite, né, para o Sindicato do Vestuário de Campo Grande, fazer parte da diretoria, fiz parte como suplência, depois, hoje eu estou na tesouraria pelo segundo mandato. E quando eu fiz parte desse daí, eu vim para a tesouraria da federação numa gestão seguinte. E quando eu vim para a federação, para ser tesoureira, foi onde eu também fundei o Departamento da Mulher. E aí é onde que a gente se destacou, por mais que você sabe que o setor da indústria 90% é masculino, homens à frente das entidades e ainda permanece. A federação hoje só tem uma mulher presidente do sindicato que é afiliada à nossa federação, o resto são todos homens. Mas é aquele negócio que a Neide falou, é um trabalho diário e a gente tem que se esforçar muito, trabalhar acho que o dobro para dizer que a gente é eficiente para estar ali naquele cargo, né? Então, estou no meu segundo mandato como presidente da federação. Também faço parte da diretoria da confederação. Quando eu fui eleita presidente da federação, da nossa confederação, a CNTI, que fica em Brasília, foi a primeira federação que teve uma mulher presidente. Então, você vai ver a dificuldade que a gente tem de entrar nesse meio, que até então seletista aí, e do setor da indústria muito ainda assumido por homens, né? São poucas mulheres ainda. Fala que o setor do vestuário ainda tem uma grande representação. Mas quando a gente vai para o setor sucocoreiro, químico, celulose, aí a conversa é outra, né? É o masculino. É o masculino. Né? Eu falo que até na época a gente foi uma pauta nossa das mulheres que a nossa diretoria fosse paridade, né? Uma coisa que a gente não conseguiu ainda, para você ter noção. Porque eles alegam ainda que não tem mulher suficiente para poder compor a chapa. Então, por isso que não colocam no estatuto paridade. Então, é uma luta para nós ainda. Fala, a gente... Estou aqui, mas como resistência, mas aí eu falo que a gente tem que avançar ainda muita coisa ainda. E há um recado para todos e todas que nos acompanham, a paridade nos estatutos, nas eleições sindicais. É muito importante isso.
No contexto geral, eu estava fazendo uma pesquisa, Neide, Creu, e vi alguns dados que me chamou a atenção, que foi, segundo o dado do IBGE, as mulheres ainda recebem, em média, 20% a menos que os homens. E, de acordo com o DIEESE, apenas 23% dos cargos de direção sindical no Brasil são ocupados por mulheres. Dentro desses desafios que você, na sua trajetória do movimento sindical como liderança, quais os principais que você destaca observando esses números? Aí é a lógica da importância da paridade, né? Eu participei o ano passado de um curso de formação de lideranças femininas pela Federação do Rio de Janeiro, que eu fui convidada para falar sobre a trajetória, realmente essa mesma trajetória que você perguntou há pouco, como é que a gente consegue ocupar esse espaço. E eu achei muito interessante, e inclusive a gente está elaborando também, tentando fazer aqui, já tem duas etapas para ser concretizadas, de você fazer as mulheres vencerem essa barreira para ocupar esse espaço. Então, essa paridade que hoje existe no sindical e muito forte na categoria bancária, que nós temos a nossa presidente da nossa Confederação Mulher. E o Sindicato de São Paulo, o maior sindicato do país, também é uma mulher. E 90% dos cargos da executiva em São Paulo são das mulheres. Então, foi um espaço que nós conquistamos. E aqui no sindicato nós criamos também a nossa Secretaria da Mulher. Nós não tínhamos isso. Então, a gente mudou o estatuto, criamos, porque nós achamos que era importante, até porque a gente tem que empoderar as mulheres têm que estar ocupando esse espaço. Então, é chamar para essa responsabilidade, fazer encontros, eu acho que isso a Cleo faz muito também, a gente é muito parceira nesse sentido, de fazer com que as mulheres avancem e não tenham medo de fazer esse enfrentamento, porque, às vezes, a forma como você enfrenta um desafio, você acaba se desestabilizando e desistindo da luta. Mas não é assim, né? Não é fácil, a gente precisa estar ocupando, porque é homens e mulheres juntos, a gente constrói um mundo melhor quando está junto. Até porque hoje a gente vê esse alto índice de violência contra as mulheres, é em virtude disso. A maioria, quem faz os projetos, quem está na frente da política são os homens, então a gente precisa estar com paridade na questão do poder político também. E só assim que a gente vai conseguir um mundo melhor para todos nós. Seus desafios, Creu? Então, a Caio fala assim, que hoje que ia falar assim, a paridade, a gente até, às vezes, tem mulheres na diretoria do sindicato, mas elas estão em cargos, às vezes, não de fala, não de tomada de decisão, está na suplência, no conselho fiscal. Às vezes eu falo assim, eu coloquei tantas mulheres, mas você vai ver, ela não está no financeiro, não está na vice-presidência, não está na presidência, não está numa secretaria de formação. Então, eu falo assim, que a gente tem que entender que tem que ter as mulheres e que nós mulheres precisamos ocupar esses espaços também de fala e de poder para a gente poder reverter. Quando a gente fala de desigualdade salarial, é estrutural isso no país, né, no Brasil. Eu falo assim, e a gente se for pela essa linha que a gente está tendo, por mais que tenha uma lei de igualdade salarial, mas se a gente for por esse caminho onde não há fiscalização, onde a gente está falando de empresa acima de 100 funcionários, a gente já vê essa paridade, que esses dados que você passou, é para empresas acima de 100 funcionários. E para as empresas de menos de 100 funcionários? Se a gente for colocar acima de 10 de funcionários, pode dizer que essa paridade, essa desigualdade passa de 20%. Então, e aí é uma luta nossa diária. E quando a gente vai para o chão de fábrica, para os cargos de liderança, porque os bancários é diferente de nós seletistas, nós mulheres estamos nos cargos de chão de fábrica. Nós estamos na parte operária, fala assim, da industrialização. Então, enquanto os gerentes são cargos homens, chefe de equipe são homens, tudo é. E quando a gente está nesse cargo de chefia, a dificuldade para nós mulheres é que você tem que ter uma qualificação maior e nem sempre uma gerente mulher exercendo a mesma função que um homem, ela ganha, parece que a nossa hora trabalhada ela é inferior do que uma hora trabalhada de um homem. Isso que é a dificuldade que a gente tem, porque às vezes a empresa não tem 2 cargos de gerente, ela tem um de gerente, mas é uma gerente que às vezes trabalha pelo salário que se fosse um homem, ele não se sujeitaria a fazer o que ela faz diariamente, a ser responsável, porque ela é gerente de uma unidade, gerente de um setor, ela se sujeita, às vezes, a trabalhar com um salário inferior se fosse um homem exercendo aquela mesma função. Eu falo assim, a desvalorização da mão de obra feminina.
que a gente tem no país, que a gente precisa vencer isso. A desigualdade salarial, então, não é fácil, né? Aí eu falo assim que a gente tem a lei da igualdade salarial, a gente tem a lei do feminicídio, a gente tem a lei... Eu falei, quantas leis mais nós vamos precisar? Os homens às vezes falam assim, mas tanta leis, por que precisa ter lei? Porque justamente os homens, eles não estão cumprindo o seu papel, né? É por isso que a gente precisa falar para os homens também, né? A gente tem que parar de fazer reunião, às vezes, só as mulheres, para definir, eu sou muito prática nesse sentido, e a gente tem feito isso. Eu acho que todas nós mulheres precisamos chamar vocês, homens, para estar junto conosco, para ouvir o que a gente tem de proposta e juntos tentar, né, amenizar essa situação tão sofrida que é essa questão do salário mesmo, né? Por que exercer a mesma função e você ter um salário menor do que o homem? Né, desse ponto de vista, os sindicatos bancários e a Federação dos Trabalhadores da Indústria, na base, faz um trabalho de conscientização com esses homens e com as mulheres sobre os direitos das mulheres? Nós fazemos, mas assim, a gente ainda percebe que falta um pouco de interesse. Quando você distribui o nosso informativo, que a gente distribui, ela é mensal, às vezes bimestral, mas a gente também tem os meios de comunicação, a gente solta as informações. Mas a gente percebe que o mundo hoje, as pessoas estão tão acumuladas de serviço que elas estão numa tensão tão forte, sobrecarga e também da pressão por metas, que muitas vezes ela não observa isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma reunião numa agência, de fazer uma fala para todos, a gente não perde essa oportunidade. Agora mesmo a gente está marcando o café da manhã nas agências, que é onde você tem a oportunidade de reunir todo mundo e falar, porque se a gente chamar uma reunião do sindicato presencial, dificilmente eles vão, porque primeiro que a gente tem que entender também, as pessoas saem do trabalho cansadas, às vezes tem, né, que ir para a faculdade, eu tenho as mulheres, principalmente, que têm a tripla jornada de trabalho, né, Cléo? A gente sabe que é difícil. Então, assim, a gente tem que achar a forma de como você chegar até essas pessoas. E a forma como nós, bancários, estamos achando é sempre na oportunidade de reuniões nos locais de trabalho. Creu, na indústria? Na indústria a gente consegue fazer alguma coisa, mas é aquela porta de fábrica que a gente chama, né? Ou é na entrada ou na saída. Cedinho, né? Cedinho na entrada e saída. É o que a dificuldade que a gente tem mesmo a gente faz a luta, mas é que eu falo assim, na hora que você está panfletando, a gente traz os informativos, explicativos, mas aí eu falei, qual o tempo que o trabalhador, a gente precisava ter mural, a gente precisava, assim, o movimento sindical faz o seu trabalho, mas aí eu falo assim, a mídia, governo, hoje a gente não tem nem secretaria estadual da mulher, né? Verdade. Para políticas públicas voltadas para mulheres. Então, são coisas assim que nós, mulheres, a gente fica ali com o movimento sindical correndo atrás, dizendo que a gente quer igualdade salarial. Mas, eu falo assim, uma coisa que eu sempre questiono no mês de CIPA-CIPAT. Se tem a segurança do trabalhador, que a empresa é obrigada a cumprir, o porquê que a gente não tem o tema sobre violência contra a mulher, igualdade salarial e valorização da mão de obra feminina nesse mesmo período? Que eu falo assim, o que faz a gente melhorar é a gente ouvir tanta vez aquela mesma coisa que a gente vai nos conscientizando que isso precisa mudar. Porque se a gente só vê no mês de março e os outros 11 meses... Justamente, ontem eu estava numa reunião política e foi esse tema, foi mulheres, não é só no mês de março, mulheres, mas eu quero, sobre essa pauta muito importante, que entrar sobre um assunto muito importante que vocês no dia a dia, acredito que vocês têm essa dificuldade do enfrentamento, que é o assédio moral, sexual e a saúde mental das mulheres, observando que as mulheres, ela trabalha a carga horária profissional e ela vai para sua casa, sua residência, ela é mãe, esposo e vai cuidar da casa. Do seu ponto de vista, os órgãos, o Estado, essas leis, as normas, precisa mudar para que essas mulheres possam ter um tempo hábil, para que possa ter um estilo de vida melhor?
Então, eu acho que assim, olha, nós do movimento sindical, nós fazemos a nossa parte. E eu acho que a gente está fazendo muito bem feito. Por exemplo, os bancários, eu sempre estou dando esse exemplo porque acho que é importante para outras categorias também. Nós conseguimos a licença paternidade de 20 dias. Mas não é só dar a licença paternidade, ele tem que fazer o curso de paternidade responsável para ele realmente ficar esses 20 dias cuidando da criança junto com a mulher. Porque não adianta você fazer uma conquista e você também não fazer conquista. Então, se não fizer o curso de paternidade responsável, não tem a licença de 20 dias. Nós conseguimos inserir na nossa convenção coletiva a Muito questão bom. do assédio moral e assédio sexual. Né? As mulheres vítimas de violência doméstica, nós conseguimos colocar na nossa convenção coletiva também que ela tem um amparo da empresa. No caso de uma transferência com sigilo, para ela, se ela acontecer, ela fica com medo, às vezes, para onde que eu vou? Como que vai ser? Então, assim, um mecanismo de financiamento com uma taxa bem acessível para que ela possa recomeçar a sua vida novamente. Então, assim, tem todo esse amparo que nós conseguimos recentemente, discutindo com a FENABAN e mostrando o alto índice de violência contra as mulheres. Agora, se a gente faz nossa parte, por que os políticos não podem fazer também? Por que o Estado não pode fazer? Então, assim, acho que a gente tem que começar a partir dessas cobranças. Esse mês é um mês importante para a gente começar, e eu e a Cléo somos parceiros em todos os sentidos. Eu creio que assim, a gente começa a discutir com as outras entidades para que a gente levante essa bandeira de, nós precisamos de vocês, não dá mais para ser assim. Até porque, igual você falou, o movimento sindical faz sua parte e o Estado ele tem que se manifestar, né, Carol? Sim, é que quando a Neide fala assim, do Estado, quando você fala da jornada de nós mulheres vai para o mercado de trabalho e as creches fecham em Campo Grande, 4 horas da tarde. Qual local que você sai 4 horas da tarde? 4 horas da tarde ela sai, 5 horas você tem que pegar seu filho no máximo ali. Eu falei, qual do serviço que você trabalha que sai esse horário? Que faz E a tolerância para pegar a criança é 1 hora, não chega 1 hora, né? E aí fala assim, você pegar a Tem que criança. pagar alguém, né? Você tem que deslocar alguém para pegar a criança. Senão já então, chama tipo assim, conselho tutelar. eu falo, a rede de apoio que nós mulheres tem para a gente ir para o mercado de trabalho é muito vergonhoso. Quando eu falo assim, das políticas públicas, não tem. Então, tipo assim, a gente precisava das creches até mais tarde, até de 7 horas da noite. Aí faz 2 turnos. Como a gente também na empresa, e nós da indústria, trabalhamos 3 turnos aí, rodízio. Eu falei, por isso que a gente está na pauta também, vamos falar do 6x1, o fim da escala 6x1. A escala. Cara, isso para nós mulheres tipo assim, é qualidade de vida. É qualidade de vida com essa dupla jornada que a gente tem. Então, a gente tem o problema de ir para o mercado de trabalho. A gente não tem uma valorização salarial. Temos a dificuldade que a gente não tem o amparo do Estado, porque a gente tem com quem deixar nossos filhos. E quando tem, é dessa limitação de horários que nos compromete com... A gente lá está no serviço pensando quem vai pegar meu filho, se pegou meu filho, se tá... Então, tipo, a gente tem um transporte público no estado, aqui em Campo Grande, precário. Assédio moral e sexual dentro do transporte público. Não tem fiscalização, não tem polícia que nos dá. Campo Grande foi se tornado uma capital insegura para nós mulheres. São coisas que nós mulheres, 10 horas da noite, não pode andar numa rua sozinha. Como se dá o direito de um homem vir e nos agredir, ou nos violentar, ou nos estuprar, ou te fala assim, como se a gente ficasse à mercê dessa violência que a gente tem, porque cadê a contrapartida do poder público nessa hora, né? Então, a gente não tem segurança, não temos creche estendida com horário, a gente não tem transporte de qualidade, transporte público de qualidade. Aí eu falo assim, aí você vai para o mercado de trabalho, bem que a dificuldade ainda da diferença salarial, que ainda não tem uma valorização da mão de obra feminina. Ontem eu vi uma reportagem que uma mulher ela foi assediada no trem, lá em São Paulo. E ela abordou a segurança que era mulher e ela não teve uma ação de resolver aquela situação. E através do vídeo ela foi dispensada. Voltando, você acha que algumas mulheres ainda não entenderam a política de defesa delas mesmo? Muitas. Há preconceitos? Eu não sei nem se é preconceito ou se é falta de conhecimento. Porque, às vezes, a criação da mulher, ela foi criada, muitas vezes, para ela ser a dona de casa. E ainda tem muitas mulheres que se acham dona de casa, que não denuncia, que é agredida, que é violentada. Então, e assim, eu acho que assim, por mais que nós, né, as mulheres ocupando espaço, a gente está falando sempre sobre isso, e a importância da denúncia, a importância do cuidado, a importância... isso tudo ainda parece que está longe demais de muitas mulheres, principalmente na periferia.
Elas acham que isso acaba sendo para ela como se fosse uma coisa normal. Porque ainda os pais criaram a mulher para ser submissa ao homem. Então, assim, eu acho que isso tudo dificulta. As mulheres, elas estão inseguras porque ela levanta cedo para trabalhar às 5 horas da manhã. Tem mulheres pegando ônibus, como tem homens também, como tem adolescentes. E qual é a segurança nesse momento que ela está pegando esse ônibus? Então, ela já sai nervosa, não tem onde deixar o filho, ela sai insegura, ela não tem nem tempo de tomar o conhecimento do que é direito que ela tem mesmo, para onde procurar. Isso tudo é muito difícil. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para ajudar, eu acho que nós temos que fazer. Às vezes, um panfleto na porta num ponto de ônibus, né? Às vezes, uma rádio, né? Como a gente está dando essa entrevista para você aqui, que chegue até essas mulheres, porque é assim que elas vão sentir, assim como nós estamos ocupando o espaço, que elas também podem ocupar o espaço, todas nós podemos, nós não podemos ter medo, né? Porque o conhecimento ele é importante, ele vem com o tempo, e a gente está uma para dar a mão para a outra. Então, assim, tudo isso é uma união de forças para a gente enfrentar isso. A Cléo disse assim, sai à noite, não pode andar à noite. Mas também não pode andar de madrugada, mas também não pode andar às 5 horas da manhã. Eu saio às 5 horas para ir para a academia, quando eu volto para andar com o meu cachorrinho às 6 horas da manhã, eu fico com medo. Porque qualquer coisa pode acontecer, é segurança. E isso porque eu ainda moro num lugar ainda que é mais seguro. Mas e outras mulheres que não têm não tem nem tempo de fazer uma caminhada, de ir na academia, de se cuidar, de se valorizar. Então, o desprezo, às vezes, de tudo isso, da família, do marido, que não a trata bem, como deveria, a gente fala assim, o amor, o carinho, isso tudo ajuda, né, você a se sentir melhor. Você sair com as amigas, você bater um papo, os homens jogam bola, eles se encontram sempre, e as mulheres? Nunca tem tempo para elas. Né? Então, a gente precisa fazer com que essas mulheres comecem a arrumar um tempinho. Quando a gente arruma um tempo para você bater um papo, você é mais feliz. E a felicidade tem que fazer parte da nossa vida. Creu, você, dentro das políticas públicas, na fala da Neide, não, é o discurso do movimento sindical, chegar no chão de fábrica e falar com os trabalhadores. E dentro da política social é chegar nas comunidades, fazer a preparação dessas mulheres, dessas meninas, o que é o uso do preservativo, o assédio moral, sexual, a segurança. Mato Grosso do Sul, recentemente, grandes obras aqui em Mato Grosso do Sul, vem muita mão de obra de fora. Hoje nós temos Inocência, que tem mais de 14 mil trabalhadores. E algo que despertou para toda a sociedade foi o crescimento da profissão, né, do sexo nessa cidade. E muitas delas não são preparadas, né? Inclusive, eu tive uma entrevista aqui com a Secretaria da Saúde e eles fazem um trabalho preventivo de educação, mas, do seu ponto de vista, o poder público ainda falha de chegar nessa ponta para dar informação para essas mulheres? Sim, eu acho que falha. E falha quando ele traz a indústria, que não compromete a indústria a fazer esse trabalho também. Não é simplesmente uma indústria que veio se instalar no estado do Mato Grosso do Sul, com incentivo fiscal, com todos os benefícios que o estado oferece para ela se instalar aqui. De contrapartida, a gente tem que exigir também que ele contrate mão de obra do sul-mato-grossense e que ele também investe nessas políticas, porque se ele vai trazer uma Inocência, que você falou, Inocência não tinha 4 mil habitantes, hoje tem 14 mil pessoas de fora. Então, qual o impacto que trouxe isso para a segurança, para as mulheres, para a saúde? A gente sabe que ali inflacionou tudo, virou um caos, né? Gera um caos para o município, que o município não tem nem arrecadação para administrar isso. Então, eu falo que o poder público, eu falo como o Estado, que traz isso junto com os municípios, eles têm que exigir que essas empresas investem nisso. Investe não só de falar com as mulheres em termos de segurança, de preservativo, de como se proteger. Ela tem que falar para os homens que ela trazem, tá? Que ele tem que respeitar a mulher, que não quer dizer porque ela está naquela situação que ele pode agredir, que ele pode menosprezar a mulher, que pode violentar a mulher. Então, tipo assim, a gente sabe que aumenta o número de índice, aumenta o número de violência sexual. Então, tipo, e doenças, né? E doenças. Aí eu falo assim, e qual que é a responsabilidade dessa indústria que veio para cá? Nenhuma? Foi ela que veio e acabou, gera emprego? Gera.
gera, se torna um município próspero, né? Desenvolve o município? Sim, mas a qual custo? É que eu falo, a sustentabilidade econômica tem que andar junto com a social. É o tema que nós abordamos no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, é sobre a questão dessa rota bioceânica, que vai trazer esse desenvolvimento, mas vai trazer um impacto negativo, que é uma das pautas, justamente a prostituição infantil, doenças, né? Que é um corredor que vai ser de mão dupla. O Mercosul vem para o Brasil vai para o Mercosul. Mas no meu ponto de vista de vocês, eu queria saber sobre o papel da Casa da Mulher Brasileira. Qual que é o papel dessa? Você acha que no Estado é suficiente as casas que já existem ou precisa aumentar mais? E a parte da segurança a favor da mulher, recentemente nós tivemos um assassinato de uma jornalista que ela tinha feito o boletim de ocorrência, tinha pedido medidas protetivas, mas mesmo assim seu parceiro foi lá e a matou. Dentro do ponto de vista de vocês, faltou política de segurança no Estado e ainda falta? O que pode fazer? Falta seriedade, comprometimento e responsabilidade. Porque uma mulher dessa que foi procurar o apoio aonde era para ser acolhida e ela não teve, eu acho que faltou responsabilidade com aquelas pessoas que a atenderam. Imaginando que seria mais uma. Então, se ela, que é uma pessoa que tinha um conhecimento, que sabia onde estava indo, sabia o risco que estava correndo, e sai de lá sem nenhum amparo, a gente imagina tantas outras situações que não ocorreram em que a gente não tem conhecimento. Então, não adianta ter a Casa da Mulher Brasileira, mas você não ter pessoas preparadas. Tem que ter um treinamento. É um atendimento ali pessoal, onde ela vai querendo o ombro, um abraço, um olhar, né? Então, um afeto. Porque a mulher chega ali, se ela chegou ali, é porque ela está totalmente desamparada. É o local que ela achou. Não foi a casa da família, foi aquele local público que está preparado para atendê-la. Então, acho que tem que ter um estudo em todo sentido. Não dá para ter uma casa da mulher brasileira. Tem que ter várias casas da mulher brasileira. Cada município, como é que é? Isso comporta, não comporta? Então, assim, eu creio que depois que aconteceu isso, que foi uma notícia que saiu fora do nosso estado, que deu a mídia nacional, né? Hoje não está ainda como deveria estar, mas que as pessoas estão mais atentas, tá com um olhar mais preciso sobre isso. Mas falta muito. Eu acho que falta muito. Eu acho que falta muito, sim, com certeza. Porque senão a gente não teria esse número, esse alto índice de feminicídio ainda e de violência contra as mulheres do nosso estado. E Mato Grosso do Sul, Creu, salvo engano, é o terceiro estado com mais violência, né? Isso. Quando a Neide você perguntou da Casa da Mulher Brasileira, hoje a gente já tem uma Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é assim, ela vem um projeto do governo federal, que foi da Dilma, na época do seu mandato, que implementou, com contrapartida do município e estados. Quando a administração é do município e estado, aí é onde que falha. Aonde está o problema da falha que a Neide fala. Porque é onde é a Polícia Civil, aonde é o Ministério Público, aonde está ali a Defensoria junto da casa, psicólogas. Então, é esse conjunto que faz. O projeto é bom. O governo Lula já liberou mais 2 casas, para Dourados e Corumbá. Agora que nosso governador fez uma licitação para ver a área para construção, que é um projeto entre os 3 poderes, né? Então, do município, estado e governo federal. Então, a gente já tem esse índice grande no estado do Mato Grosso do Sul. O porquê? A gente sabe que, geograficamente, a gente é um estado muito grande, mas só que a gente só tem 79 municípios. Então, quando pensou de instalar as casas da mulher brasileira, esse setor no polo, que a gente tem muito problema com o pessoal das mulheres indígenas, da região da Grande Dourados, já tem a liberação, já tem a verba do governo federal para colocar lá, mas tem que precisar da contrapartida do estado, que não faz. Aí eu falo, o estado, que não tem nem Secretaria da Mulher, está preocupado com nós mulheres, como? Né? Se foi agora, final de mandato, que ele lançou licitação para começar a ver a área para construir em Corumbá e Dourados.
Então, a gente só tem uma Casa da Mulher brasileira. A gente precisaria de muitas coisas. Precisaria de delegacia das mulheres. Porque eu falo assim, a Casa da Mulher brasileira é um centro que reúne todos os atendimentos. As delegacias da 24 horas no interior teria que ter uma em cada município. Até tem. E tem que ser delegadas, não pode ser delegado, porque a mulher tem que ser acolhida. É um momento de fragilidade que ela vai procurar. Então, eu não posso chegar lá, como a gente tem vários relatos, e a pessoa te perguntar o que você fez para ter merecido apanhar, o que você fez para ele que ter te agredido. Então, a gente não pode ter isso. Então, a gente tem que melhorar isso e também tem que ter o interesse do Estado, porque se a gente está nesse terceiro lugar, é porque não há investimento. E a gente não vai sair disso daí, e a gente é o Estado do agro, um estado grande, né, geograficamente, mas de uma população pequena, que precisaria muito mais de investimento nessa área para a gente poder sair, que é vergonhoso para nós não sair. A gente faz há muito tempo que a gente não sai entre os 5 aí. Há muito tempo mesmo. Desde quando eu assumi, estou no meu segundo mandato da Secretaria da Mulher da CUT, e desde quando eu assumi meu primeiro mandato, a gente estava entre os 4, 5, e a gente não saiu desse período. A gente não sai dessa faixa, a gente sempre está entre os 5 estados que mais mata-se mulher. É vergonhoso isso para nós. Ô, Neide Creu, recentemente nós tínhamos uma ministra aqui do Mato Grosso do Sul representando, né, a pasta das mulheres, a Cida. Qual foi o legado que a Cida nos deixou dentro desse governo do presidente Lula? Foi o projeto dela da igualdade salarial, foi um projeto que foi no mandato dela, e foi a Conferência das Mulheres. A última conferência que a gente teve foi em 2016, foi no mandato da Dilma, a última conferência. A gente precisa das conferências, como a gente vai ter a Conferência do Trabalho, a Conferência das Mulheres que aconteceu ano passado, depois de 10 anos sem conferências. Então, assim, o Estado e os municípios precisam de diretrizes. Quais são as políticas públicas que têm que ser feitas para combater a violência contra as mulheres? Então, se não tem conferência, como que eu sei aonde eu vou destinar meu recurso? Quais são os projetos? O que eu preciso combater? Qual que é o problema? A gente sabe qual que é o nosso problema na fronteira, né? Qual que é o nosso problema nos polos industriais? Qual que é os nossos problemas dentro da capital? Então, se a gente não tiver essas conferências, a gente não vai... onde reúne sociedade, sociedade civil, conselhos, empresários, tudo, onde a gente vai sair num consenso, o que a gente precisa avançar. E aí a gente teve isso no mandato da Cida, que é ela quem concretizou foi a Márcia, mas foi lançado o processo todo, a construção da quinta conferência do mandato da Cida. E a Cida foi para a rua. A Cida foi uma ministra que foi conhecer o país. Onde estavam os problemas, ela não ficou em gabinete. Então, essa é a diferença de um governo popular para um governo de direita. A Cida percorreu quantas vezes a Cida esteve aqui no nosso estado, fazendo reunião, ouvindo, e recebia todas as demandas do seu gabinete, sempre estava aberto para receber essas demandas. Então, é isso que a gente precisa. Então, a Cida deixou ela trabalhou com muita responsabilidade, o tempo que ela esteve à frente do Ministério. Ela deixou um bom legado aqui, né? No Mato Grosso do Sul e no Brasil, né? Muito importante. Eu sei que esse mês de março tem várias agendas. Eu queria que vocês divulgassem essa agenda tão importante. Hoje, às 16 horas, já tem uma reunião na CUT. Hoje à noite tem uma reunião no Sindicato dos Bancários. E parece que vai ter umas conferências aí. Eu queria que vocês divulgassem aí para que todos que nos acompanham já tá colocar na agenda lá esse compromisso tão importante. As mulheres começam a se reunir, as agendas começam a surgir, porque a gente começou o ano, mas o ano está com muitas agendas, todo mundo está com muitas agendas. Então, e o tempo está passando muito rápido. Nós temos dia 20 de março, uma reunião. É uma reunião, não, é um bate-papo, uma roda de conversa sobre saúde mental com as mulheres, porque a saúde mental, a gente tem percebido que é uma questão saúde pública, e as mulheres, principalmente, são mais afetadas, muitas mulheres afetadas, porque é o medo, é a pressão, é tudo isso junto. Então, nós vamos falar sobre isso, como lidar com essa situação toda, com medo, insegurança. Fora isso, nós temos um curso de formação para as mulheres, de
postura, de enfrentamento mesmo. Então, assim, tem várias coisas acontecendo, mas, acima de tudo, acho que a CUT, a Cleo com a Secretaria da Mulher também, né, começando a organizar, e é onde está uma, está todas. Eu acho que esse é o nosso lema agora, né? Vamos juntas fazer o melhor por Campo Grande e pelo Estado, por que não, né? Quando a gente tem responsabilidade com a nossa capital e nós duas temos também com a CUT, que é central, que é todo o Estado, a gente vai estar junto, levando isso para onde for possível. Né? Porque, às vezes, tem municípios que as mulheres não têm como se organizar. O ano passado, eu estive fazendo uma palestra em Camapuã. Também pediram, né? Inclusive o município pediu para a gente estar lá junto com a nossa, o DIESE, fazendo um estudo do Estado sobre a violência contra as mulheres. Quando você tem isso, você percebe que está todo mundo preocupado. E onde a gente puder estar falando, que é o tema principal, eu creio que a gente vai estar falando muito sobre a violência contra as mulheres, que é isso que realmente nos afeta, que é isso mesmo que nos amedronta, é isso mesmo que a gente tem que fazer de enfrentamento. Então, assim, vai ter várias agendas e os calendários vão ser divulgados na Central Única dos Trabalhadores, com certeza, no site. Ainda está sendo costurado, né, várias, então não tem uma definição dos trabalhadores ainda no geral. Cleo. Então, nós, como a CUT, a gente já tirou uma pauta nacional, né? Qual que é esse ano, até trouxe aqui, porque eu recebi isso ontem, tá? Que é pelo direito à vida, por mais representatividade política, em defesa da soberania dos povos e o fim da escala 6x1. Então, essa é a nossa pauta do 8 de março, que aí fala o mês de março, porque o mês de março é um mês inteirinho de atividades. Mas essas vai ser as nossas bandeiras que a gente vai levantar, onde a gente vai estar criando campanha, né, para estar divulgando isso, tanto nas redes sociais e também para os nossos trabalhadores, porque a CUT é uma central única dos trabalhadores. Então, a gente vai estar indo aí na base, conversando com nossos trabalhadores, dizer qual a importância do fim da violência e qual a importância para nós mulheres do fim da escala 6x1. Esse fim da escala 6x1 é redução da jornada sem redução de salário, já está tramitando, né? Nas casas de leis. Já tem algumas reações. Se você acompanhar a mídia, a Confederação Nacional da Indústria já se manifestou, já está argumentando que vai haver demissões em massa e que vai haver prejuízos financeiros, né? Mas nós não podemos entrar nessa linha, né? Porque com certeza o Sistema S, que é se articulando bastante para enfraquecer essa bandeira. E é importante fortalecer essa luta nos canteiros de obra na comunidade. Queria ter um evento lá no Sindicato dos Bancários. Não é isso? Sarau das Mulheres. Isso é uma organização de mulheres de várias associações, sindicatos mesmo, sociedade civil, e que a gente está se organizando para fazer esse evento, que acontece hoje às 18 horas, né, na sede do sindicato, na Barão do Rio Branco. Cleo, ano passado, eu participei de um evento na 14 de julho, né? Eu, Santino, você, né? Sobre o Julho das Pretas. Isso. Voltado também à defesa das mulheres, né? Mesmo que seja na parte de raça, né? Mas esse ano tem alguma previsão de algum evento? Não, sim, a gente sempre faz, todos os anos. Então, eu acho assim que eu falo pauta para nós mulheres que não falta, né? Fim da violência, falar contra o racismo, Outubro Rosa, Agosto Lilás, o março, né? O março das mulheres pelo fim das violências, porque a gente até sabe da história. Nós, do movimento sindical, já somos até calejados dessa história, o porquê o 8 de março, o Dia Internacional, né? Então, foi luta de mulheres da classe trabalhadores e do setor do qual eu pertenço. Então, eu falo isso, então, a gente tem um ano de pauta, então, porque nós, mulheres, e a gente vai estar sempre fazendo atividades, que já é o padrão nosso, cutista, né? De ir às ruas, tentar conscientizar aí a população. Eu falo assim, faço uma com o pessoal do transporte, quando a Neide fala que a gente tem que falar para os homens também. Todo ano tem o Santino do Sindicato do Transporte de Campo Grande, no qual eu vou sempre conversar com os trabalhadores, mas lá a gente sabe que é minoria. Às vezes eu vou lá, tem 2, 3 mulheres e uns 80 homens, mas é para eles que a gente tem que falar. Porque eu falo assim, eles são ali, mas eles são fruto de uma mulher, foi uma mulher que gerou eles, né? Que eu falo assim,
quando fala assim que o Brasil é 60% são mulheres, 56% são mulheres e os restos são filhos de mulheres. Então, da população. Então, se nós somos a maioria da população, o restante são filhos de uma mulher. Então, a gente tem uma luta diária. Essa escala 6, né? 6x1, a gente percebe que tem vários países já que já implantaram 4x3. E o resultado é muito melhor. O trabalhador se sente mais saudável, inclusive, né? A produção é melhor. Nós, do sindicato, nós trabalhamos na sexta até meio-dia. Depois dispensamos os funcionários. Porque à tarde da sexta-feira ainda não dá para ainda não implantamos, mas ele tem já a escala de bancário. Ele trabalha até sexta-feira, no sábado e domingo é o seu dia de é uma vida além do trabalho, né? E agora a gente começou até a sexta, até meio-dia. E a gente tem percebido o ânimo, a disposição dos trabalhadores em relação a esse período que ele fica um pouco mais tempo com a sua família, com o seu eu mesmo, né? Vamos nos cuidar, vamos ser, né? Mas um olhar para nós mesmos, porque o cuidado é importante. E essa escala é super importante para nós. Eu falo assim, até. Passar. E para nós mulheres, eu falo assim, do 6x1, dá oportunidade para nós se qualificar. Para a gente sair desse chão de fábrica, para a gente também melhorar a nossa qualificação, para a gente poder ter. E esse percentual que cair, né? E esse número aí cair. Então, eu falo assim, dá oportunidade para nós também, para o mercado de trabalho, de forma mais coerente e de concorrer de igual para igual. Que bom. Nós estamos chegando ao final. Eu queria a mensagem da Neide, Maria, sobre esse mês de março, agradecer pela sua presença, por nos prestigiar. Vai estar sempre aberta aqui a banca para que vocês possam divulgar sobre esse tema muito importante. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre os eventos, que nós, Neide e Cleo, essa semana organizamos um grupo de homens para que nós possamos fazer um evento em prol às mulheres. Nossa, que coisa boa! Eu recebi isso. E eu fiquei muito orgulhoso de participar e com certeza vai dar certo. Justamente aquilo que você falou, trazer os homens para o debate, né? Não adianta falar só para as mulheres. Aí eu queria a mensagem finais aí. Bom, primeiro agradecer, Walter, o convite, né, para estar falando aqui no Comitê Sindical, que é um espaço aberto, que você tem trazido muitas pessoas importantes para estar falando, cada um no seu tema. Agradecer por a gente ter tido a oportunidade de falar sobre nós, mulheres, a nossa voz chegar a muitas outras pessoas. Quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que vai fazer uma reflexão da importância, e a importância não é só o mês de março. O mês de março é o mês que a gente mais intensifica essa luta, mas é uma luta constante. Então, que as pessoas que estão nos ouvindo venham, né, somar, venham a ter um olhar mais preciso. Né? Às vezes a pessoa está do seu lado, ela está triste, ela está sofrendo, ela está machucada, e você não consegue perceber e perguntar o que está acontecendo, o que eu posso fazer por você. Então, se vê um olhar triste, um roxo, um machucado, é importante que a gente saiba como chegar também nessa pessoa, né? Se ela sentir segurança, ela vai falar. E aí é onde a gente pode estender a mão para essa pessoa. Então, e esses dias, Neide, só para completar, desculpa, o carnaval, a mulher fez isso aqui, e a Guarda Municipal chegou e abordou a pessoa que estava querendo fazer violentar, né? Quanto que é importante a mídia, né? Já para falar então, sobre os sinais. É importante, os sinais são importantes. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Nós, mulheres, temos. Agora, os homens também precisam ter. Os homens também precisam. Isso que você acabou de dizer, que vocês estão fazendo um evento, é falar sobre os sinais, é falar sobre esse olhar, é falar sobre essa importância de a gente combater, que seja um feminicídio zero daqui para frente. Esse é o nosso grande sonho, de a gente estar juntos na luta contra o feminicídio. Porque é muito triste quando você vê uma matéria, né, quando acontece um feminicídio e ela já recorreu a vários setores, já fez de tudo, mas não tem para onde ir, volta para sua casa e ali o pior acontece. Então, assim, parabenizar as mulheres, mas dizer para as mulheres, nós precisamos ter voz, ter força, ter seriedade, ter comprometimento, acima de tudo, acreditar que um mundo melhor é possível. Walter, quero agradecer mais uma vez, né, poder estar aqui e dizer que a gente não pode, eu falo no estado do Mato Grosso do Sul, a gente não pode mais nos normalizar, achar que é normal matar uma mulher ou violentar uma mulher.
Porque quando a gente vê a matéria, quando a gente começa a ver tanta coisa, o ser humano parece normaliza a violência. E a gente não pode, a gente tem que se sensibilizar e tem que doer a dor daquele familiar, daquela pessoa que passou pelaquela violência. Então, a gente não pode normalizar a violência no estado do Mato Grosso do Sul, porque o estado está normalizando, como se fosse uma coisa comum, e não é. A gente tem que reagir, temos que ir à rua, temos que combater isso, temos que cobrar de quem a gente tem que cobrar, que as políticas públicas têm que ser investidas. Porque a gente tem um ditado que a gente usa muito, né? Sozinha eu posso ir até mais longe, mas junto a gente vai mais longe. Muito obrigada. Com certeza. Abraço a todos e a todas. Até o próximo encontro.